Bem-vindos a mais uma aula de comandos elétricos. E o assunto da aula de hoje é botão de alternância. O que é um botão de alternância, né? Um botão de alternância é aquele botãozinho que a gente tem nos equipamentos que possuem um único botão para fazer a operação de liga e desliga. Então, como é que é o funcionamento desse botão? Se o equipamento estiver ligado e nós pressionarmos o botão, o equipamento se desliga. Por outro lado, se o equipamento estiver desligado e nós pressionarmos o botão, o equipamento liga. Esse é o funcionamento de um botão de alternância. Uma característica também do botão de alternância de comandos é que ele deve ser seguro. Então, em caso de falta de energia, quando o retorno da energia, o equipamento ficará desligado. Essa é uma premissa, então, para os botões de alternância que a gente monta em comandos. Características de um botão de alternância. O botão de alternância, pessoal, ele tem grande dificuldade de ser implementado por causa dos tempos mecânicos de acionamento do contator. Por esse motivo, o pessoal, quando está aprendendo comandos, propõe a montagem de um botão de alternância justamente pelo grau de dificuldade porque eu tenho que lidar com os tempos do acionamento do contator. Então, essa é uma dificuldade quando a gente implementa um botão de alternância. Outra característica do botão de alternância é que se o equipamento estiver distante do acionamento, eu vou precisar colocar lâmpadas sinalizadoras para indicar se o equipamento está ligado ou desligado, porque o mesmo botão serve para ligar e desligar, diferente, por exemplo, de um selo, onde um botão liga e o outro botão desliga. Então, mesmo que eu não tenha uma lâmpada piloto para saber se o equipamento está ligado ou desligado, eu pressionando o botão liga, eu presumo que o equipamento vai estar ligado, mesmo que esteja à distância. E eu pressionando o botão desliga, eu presumo que o botão vai estar desligado, mesmo que esteja à distância. Então, de qualquer forma, se tiver distância, é necessário que a gente coloque uma lâmpada, um sinalizador piloto para demonstrar que o equipamento está ligado ou desligado. Mas no caso de uma implementação usando o selo, isso não é totalmente necessário, mas quando eu coloco um botão de alternância, sim, porque como é que eu vou saber se o equipamento está ligado ou desligado? Então, essa é uma característica, eu só vou utilizar um botão on-off se eu estiver vendo o acionamento, né? Ou seja, ele não estiver muito distante do acionamento. E se ele estiver distante, eu vou precisar usar aí sinalização para dizer se o equipamento está ligado ou não. Mas ele possui uma vantagem em relação a uma chave liga e desliga normal, aquela que é um botão, mas simplesmente uma chave, porque se acabar a energia, quando a chave está ligada, ao retornar a energia, o equipamento volta a se movimentar. E isso é inseguro. Já com esse sisteminha, com o botão de alternância, ou mesmo com o selo, quando voltar a energia, o equipamento não vai ligar automaticamente. Ou seja, isso vai fazer com que a máquina fique mais segura, porque em caso de queda de energia, quando retornar a energia, eu não vou ter movimentos indesejados na máquina, um portão fechando, uma guilhotina descendo, então aí eu torno a máquina mais segura. De qualquer forma, vou ter que usar aí um comando para fazer o ligamento ou desligamento, deixando assim o sistema mais seguro. Com relação a custo, né, ele apresenta maior custo com relação a uma solução feita com selo, aquela que a gente usou para fazer a partida direta. Por quê? Porque eu vou precisar aí de mais contatores para fazer essa solução. Vou precisar aí de pelo menos 3 contatores para fazer uma solução de botão de alternância. Então, na prática, o pessoal não implementa essa solução justamente porque ele apresenta maior custo. A solução mais barata continua sendo o selo, aquele que a gente viu lá na partida direta. Então, o botão de alternância ele acaba ficando meio de lado aí, mas é um desafio técnico para se fazer a montagem. Então é por isso que nós vamos ver o botão de alternância
E lógico, se o custo não for assim tão diferente, tão importante, ou se eu tiver os contatores sobrando, nós vamos implementar usando esse conceito que é bastante legal. E quando eu faço em software, aí fica show de bola. Eu posso usar exatamente os conceitos que a gente vai usar na aula de hoje. Antes de a gente implementar um botão de alternância, é necessário a gente entender como é que funciona a mecânica de um contator, né? Como é que funciona um contator? Aqui eu tenho um esquema que representa o funcionamento interno de um contator. Eu tenho uma parte do contator que é chamado de núcleo móvel, né? Ou a parte superior aqui nessa figurinha aqui, ó, onde eu vou movimentar ela para cima e para baixo aqui, em função de uma bobina que está na parte inferior. Aqui na primeira figurinha a gente vê a bobina representada aqui em azul. Então eu tenho aqui a bobina, uma mola que mantém a parte superior afastada da parte inferior. Então se eu tirar a mola e a bobina, o que eu vou ver são dois corpos. O corpo fixo, que é a parte de baixo aqui, e o corpo móvel, que é a parte de cima aqui. O corpo móvel, ele está solidário aqui, ele está junto com os contatos elétricos. Como a mola fica separando o corpo fixo do corpo móvel aqui, então ele fica nessa posição, na parte superior aqui, ó, eu vou ter o contato normalmente fechado. E na parte inferior, eu vou ter o contato normalmente aberto. Então, olha, esse corpo, ele mantém aqui o contato NF aí no contato. E o contato NA vai ficar aqui, ó, sem contato, ou seja, está aberto. Se eu movimentar essa figurinha, veja o que acontece aqui, ó. Quando o corpo móvel troca de lugar aqui, né? Ele desce, eu vou ter aí o contato que estava aberto, ele vai fechar. E o contato que estava fechado, ele abre. Ou seja, aqui na parte superior, quem estava fechado, abre. E na parte inferior aqui, quem estava aberto, se fecha. Só que por um breve instante, né, esse camarada aqui vai ficar aberto, mas o cara de baixo também vai ficar aberto. Ou seja, olha a sequência, né, como é que funciona a sequência de acionamento aí. Vai ser assim, ó. Nos primeiro, os contatos normalmente fechados, eles vão se abrirem. E em seguida, né, por um breve instante, todos os contatos vão ficar abertos. Independente se os contatos são normalmente abertos ou se eles são normalmente fechados. Após isso, os contatos normalmente abertos vão se fechar. Então essa é a sequência. Se eu energizar a bobina, os contatos NF se abrem primeiro, por um breve instante todos os circuitos são interrompidos e depois o contato NA se fecha. Então, olha aqui, ó, nesse outro exemplo aqui eu tenho o mesmo esquema, só que feito de forma diferente, né? Se eu energizar aqui, ó, a bobina, eu vou ter os contatinhos se modificando. Veja que essa mola está empurrando a parte azul aqui para baixo, mantendo aqui o contato normalmente fechado em contato aqui, ó, com a linha amarelinha aqui. Se eu energizo a bobina, esse corpo móvel sobe aqui. Primeiro abre aqui embaixo, depois fecha, vai fechar esses dois contatos aqui, o 1, 2 e o 3, 4 aqui. Mas a sequência, né, de acionamento vai ser a bobina energizada, os contatos NF se abrem primeiro, depois por um breve instante ambos vão ficar abertos, ambos os contatos vão ficar interrompidos, mesmo que ele seja NA ou NF, e depois o NA se fecha. Essa sequência é importante quando nós vamos implementar o comando do botão de alternância. Porque se eu vou montar um selo e eu uso esse contator, ao fazer a transição ali, ao energizar a bobina, eu vou acabar abrindo o contato de selo.
e aí esse sistema vai acabar não funcionando. É uma das dificuldades, então, de implementar esse circuito. Então agora nós vamos fazer a implementação, né? Vamos implementar o comando. Então vou ter que ter 3 premissas para implementar esse comando. A primeira premissa, né, primeira regrinha, vamos dizer assim, é que eu vou ter que usar um selo para que o comando não fique energizado em caso de retorno de energia, deixando ele seguro. Não quero que, no caso da falta de energia, o equipamento volte a se movimentar quando a energia retornar. Então vou usar um selo para que eu tenha o desligamento em caso de falta de energia. Eu vou ter que memorizar a ação do botão, se ele foi pressionado, porque se ele foi pressionado eu preciso guardar, né? Ele foi pressionado, eu preciso guardar esse evento. Então eu vou usar também um selo para fazer a memorização de ação. Então aí já tenho praticamente, a ideia é fazer 2 selos. E eu preciso respeitar os tempos de acionamento mecânico do contador, o que significa que se eu for montar um selo, aquela transição lá dos contatos do contador, do fechado para o aberto, naquele breve instante que ele fica lá desenergizado, vai derrubar meu selo. Então eu não vou poder usar o mesmo contato do mesmo contador para fazer o selo. Eu vou ter que fazer aí uma jogadinha usando 2 contadores e habilitando aí um outro contador para fazer o selo com o contato dele. Nós já vamos ver esse esqueminha. Então, tem 2 formas de fazer isso. Lógico, existem mais formas de fazer. Eu vou apresentar aqui 2 formas para a gente fazer. Mas se você pode, inclusive, tentar fazer a sua. Você vai ver que tem uma dificuldade em fazer aí esse esqueminha. Por quê? Justamente por causa da memorização e por causa dos tempos de acionamento mecânico. Você pode tentar fazer a sua. Vamos ver a primeira forma? A primeira forma de fazer esse cara é esse desenho que a gente está vendo aí, ó. Ele é composto por 5 contadores e, se você observar aí, cada contador tem o seu selo. Então, nessa filosofia para implementar esse comando, foi usado o seguinte: a cada movimento do botão eu gero uma ação de selo, de memorização de evento. Então eu pressiono o botão, eu vou selar aqui K2. Olha aqui o selinho, K2, selo de K2. Então pressionei o botão, acionei K1, vou selar aqui, ó, K2, olha o selo aqui, ó. Depois vou ter aqui o selo de K3, ó. Vai acontecer o selo de K3 apenas se ocorreu K2. É lógico, se ocorreu K2, essa é a memória do evento de que K2 foi, que o botão foi pressionado. Então esse K2 aí é a memória do evento de botão pressionado. Então se o botão foi pressionado, K2 habilita aqui K3. K3 vai preparar o desarme aqui, ó. Na verdade o arme, né, o selo de K4. Ó. K3 prepara o selo de K4. E K4 aqui, ó, uma vez habilitado o K4, eu já sei que eu pressionei o botão pela segunda vez. E aí eu vou eu vou colocar K5. Mas K5, observa, olha, esse primeiro contatinho aqui, ó. Então, está energizando o comando todo. Ou seja, ele vai acabar derrubando os selos. Então, como é que ficou essa brincadeira aí? Vamos ver a simulação. Muito bem, agora lá no KDSIMO, nós vamos ver como é que funciona dinamicamente esse comando, né? Tá aqui os contadores K1, K2, K3, K4 e K5 e uma lâmpada aqui, H1, né, um pilotinho aqui para a gente ver ele funcionando. Vamos dar um play aí no sistema, a gente vai ver que todos os contadores estão desenergizados e o nosso sinalizador H1 também. O que nós vamos perceber? Ao pressionar o botão aqui, o S1, ele vai acionar o selo. Vou manter ele pressionado aí, ó. Ele acionou, vai acionar ó, K2 aqui, ó, selo de K2. Nesse momento, então, eu tenho a memorização do evento de botão no fundo. Ou seja, o botão foi pressionado, ele foi até o fundo. Quando eu soltar esse botão, o que vai acontecer agora é que
o K2 vai ficar selado, armazenando essa memorização, quer dizer, esse evento aconteceu. Mas ele vai preparar lá K3, acionando o selo de K3. Então, dizendo que agora, olha, eu memorizei que eu fui solto. Então, aconteceu o evento de pressão e aconteceu um evento de soltura. Vamos soltar agora o botãozinho, ó. Primeira memória, quer dizer, eu fui até o fundo, ó, o primeiro selo. E o segundo selo quer dizer, olha, eu voltei à posição para fora, de repouso. Isso só acontece porque esse contato de K2 permitiu isso. O que vai acontecer? K3, olha, K3 aqui preparou a entrada de K4. Olha só que legal. Então agora eu memorizei que eu fui até o fundo, memorizei que que o meu botão foi solto. E preparei aqui um terceiro selo, aqui, o selo de K4, para que eu aguarde o evento de botão no fundo novamente. Então, nesses primeiros dois eventos, eu acionei aqui a minha carga H1. O que vai acontecer agora? Eu vou pressionar e vou manter o botão no fundo. Veja, mantive o botão no fundo, acionou o selo de K4, memorizando esse quarto evento, botão no fundo, e ele preparou aqui, ó, K4, ó, preparou a entrada. Quando ele sair aqui, ó, quando K1 sair, ele vai entrar K5. E K5 é um contator que vai fazer o reset do sistema. Olha aqui, ó, ele é esse botão, esse contato aqui normalmente fechado. Então, olha só, ao soltar esse botão, vai fazer o reset porque vai fechar esse K1 aqui, ó, 31, 32. Soltando, então, ó, resetou o sistema todo, todos os selos foram derrubados. Então esse K5 aqui tem a função de fazer o reset. Vamos ver dinamicamente novamente, ó. Entrou, memorizou fundo, memorizou botão solto, memorizou botão no fundo, memorizou botão solto, resetou o sistema. Simples, legalzinho, olha lá. Maravilha. Botãozinho no fundo, memorizou K2. Botãozinho solto, memorizou K3. Botãozinho no fundo, memorizou K4. Botãozinho solto, aciona K5, reseta o sistema. Muito, muito, muito legal esse sisteminha. Só que caro, veja, eu tenho aí 5 contadores para fazer aí um liga-desliga que a gente pode fazer com o selo, né? Mas não deixa de ser uma solução técnica bem bacana que mexe com os tempos de acionamento dos contadores. Outra forma de fazer esse botãozinho de alternância é usando 3 contadores, minimizando aí a quantidade de contadores sendo utilizados. Então esse comando vai ficar um pouquinho mais barato. A brincadeira é a mesma do esquema anterior. Eu vou usar selos, vou usar memória, vou ter selo para fazer a memorização do evento, e também vou usar o esquema de trava aí dos contatos para preparar o desligamento. Então eu tenho aqui 2 selos, olha, observe aqui, ó, K2, selo de K2, K3, selos de K3, K1 e o seu selo aqui, ó, K1. E aí eu vou brincar aqui na parte inferior, olha, com os contatos fechados aqui, os intertravamentos dos contatos. A ideia é a mesma. Quando eu pressiono aqui o B1, né, eu vou preparar aqui, eu vou montar um selinho que vai fechar o selinho de K1. Mas K1 vai habilitar aqui, ó, a entrada de K3 apenas se não houver K2. K2 vai estar presente quando eu pressionar o botão novamente. Então aí a gente vai ver uma sequência K1, K2, K3, que é a primeira sequência, todo mundo desligado. Depois a segunda sequência, botão no fundo, e aí eu gero o selo de K1. Depois, botão solto, desarmo um dos contatos de selo para a gente preparar a próxima sequência. E aí só quando o botão voltar novamente a ser desacionado é que eu vou ter aí o desarme do selo, justamente porque esse botão aqui, o B1, é que está mantendo os selos de K2 e de K3. É mais fácil a gente estudar esse camarada lá no meu
simulador. Então vamos ver lá o funcionamento no simulador? Agora sim, no CAD-Simo, nós vamos ver aqui o funcionamento dessa outra versão do botão de alternância. Inicialmente todos os contatores estão desenergizados, vamos dar um play aqui no simulador, e aí nós vamos verificar o que acontece quando eu pressiono o B1. Veja que B1 vai acionar aqui, ó, o K2 aqui. K2 vai fechar o selo aqui, ó, de K1. Então vamos lá, ó. Ao pressionar o botão, bateu K2, vou manter ele pressionado, olha, vocês vejam aqui que ele fez o próprio selo, né, mas ele é o responsável de fazer o selo de K1. Então eu já vou memorizar esse evento. Quando eu soltar aqui o B1, o K2 aqui vai cair, ou seja, esse botãozinho aqui vai derrubar o selo de K2, mas ele vai permanecer o selo de K1 aqui, ó, dizendo, olha, eu memorizei o evento de botão no fundo, igualzinho o esquema anterior. Então olha aí, ficou o meu selo armado. Para desarmar esse selo, vai acontecer aqui, ó, K3, olha, K3. O próprio K1 aqui, ó, armou a entrada do K3. Então agora eu memorizei que o botão foi até o fundo, mas eu armei aqui o próximo evento, que vai ser a entrada de K3, que vai causar aqui a derrubada do selo de K1. Então, ao pressionar o botão B1 aqui, não vai entrar K2, mesmo porque eles estão intertravados, ó, K1 e K3 aqui, no mesmo esquema da reversão, quando a gente monta lá a reversão de motor trifásico, e vai entrar aqui o K3, que vai ser responsável por derrubar esse selo. Então, olha lá, pressionar até o fundo. Vou manter ele pressionado para a gente ver o que aconteceu. Ó. Não energizou aqui K2, porque existe intertravamento de K2 e de K3. A gente já viu isso. E quando tem um contato normalmente fechado em cima, que é um intertravamento de contatos. E armou o selinho de K3 aqui. Graças a armar essa memória aqui, eu abri o 3132 que energizava K1, derrubando o selo de K1 aqui, ó. E ao soltá-lo, ninguém mais, né? Eu vou derrubar o selo aqui de K3, ninguém mais vai ficar energizado. Então o funcionamento vai ficar igual ao anterior, só que com 3 contatores. Olha, então uma versão mais econômica, né? Pressionando, arma o selo de K1, pressionando novamente, desarma o selo de K1, usando o K3. Então tá aí o nosso botãozinho de alternância. Bem legal, né, gente? Chegou o momento, então, de eu convidá-lo para que você responda as questões para validação da sua presença. Dá um pulinho no tópico questões e responda para mim as 3 questões para que eu possa validar a sua presença. Bom estudo!